Bom, gostaria de dar continuidade ao projeto Educação Financeira, né, que nós estamos fazendo aqui no Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde, e seguindo essa live, né, de gerenciamento de projetos, gerenciamento de tempo, né, marketing pessoal, um pouco de expertise em vendas, para que você possa desenvolver o seu trabalho. Gostaria agora de, com muito prazer, convidar o engenheiro civil Renan, né? O Renan, ele é técnico em eletrotécnica, é pós-graduado em avaliação e perícias de engenharia, professor no Senai e tutor na Uniaselv, sócio no escritório 2RS, Engenharia e Consultor Idealizar. Renan, é com muito prazer, né, que eu já adiantando, fico muito feliz de você participar da nossa discussão. Você é uma pessoa muito competente, né? Eu pude acompanhar todo o teu desenvolvimento aí por um tempo. Então, muito obrigado por aceitar o convite nosso e passa um pouco da tua experiência, fazendo um favor. Primeiro, eu que quero agradecer, né? Agradecer o convite do Oswaldo, da Eduane, que nem o Oswaldo já adiantou, já nos conhecemos há um tempo atrás, né? Na época que eu estava na faculdade, ele já era professor na graduação, auxiliou em algumas coisas, foi professor e orientador do meu sócio, na especialização do meu sócio, então ele já acompanhou um pouco aí da nossa caminhada. Mas, como o Oswaldo já falou anteriormente, sou formado em engenharia civil, concluí a minha especialização, sou técnico em eletrotécnica, e hoje eu concilio essa vida de professor em duas instituições, mais a vida de ter que tocar o próprio escritório, caminhando com as próprias pernas. Então, a gente tem que saber conciliar o nosso tempo, né? E a parte da gestão de tempo é uma coisa fundamental. Se a pessoa não consegue controlar o próprio tempo dela, dificilmente ela vai conseguir controlar a vida dela. O Oswaldo sabe que eu sempre fui interessado na parte de gestão durante a graduação. Fiz parte ali do escritório de projetos da instituição onde eu me graduei. Fiz parte do PMI, que é o Instituto Internacional de Gerenciamento de Projetos. Fica aí para quem tem interesse nessa área de gerenciamento. É uma instituição incrível onde você pode fazer o voluntariado, pode e vai desenvolver técnicas muito boas, vai conhecer pessoas que são referência na área de gerenciamento. E foi onde eu tive o primeiro contato com o meu gerenciamento, com o gerenciamento de tempo, que para mim é uma das principais formas de gerenciamento. Afinal, é o nosso único recurso finito, não é não, Oswaldo? O tempo é a única coisa que a gente não recupera. Dinheiro nós conseguimos recuperar, agora tempo perdido, infelizmente, não tem mais volta. E seguindo nessa lógica, a técnica que eu venho compartilhar com vocês hoje é a técnica Pomodoro. Ela foi desenvolvida por um italiano, Francesco Cirillo, na década de 80, né? E Pomodoro do italiano é tomate. Então, o nome da técnica de gestão é tomate. Mas esse nome surgiu pela simplicidade. Ao desenvolver essa técnica, ele usou um cronômetro de cozinha, daqueles que parecem um tomatinho, para fazer ali a distribuição do tempo e de pausas entre as tarefas, para concluir elas em um certo período de tempo. E o mais importante, sem aquele esgotamento psicológico, né? Acho que um dos grandes problemas do gerenciamento de tempo é que às vezes nós ficamos muito afobados para fazer uma determinada tarefa e depois ficamos completamente esgotados, ou deixamos, postergamos ela, vamos enrolando, porque eu tenho meu trabalho é para a semana que vem. Então, deixa para daqui 2 dias. Passou, na véspera do trabalho, fica aquela loucura para querer entregar e não consegue mais produzir porque a cabeça está totalmente esgotada. Então, o gerenciamento de tempo e essa técnica vem para sanar, para resolver esses problemas de uma vez por todas. Então, vamos começar agora a conversar sobre essa técnica em específico. Eu até recomendo para quem tem uma vontade maior de conhecer essa técnica, tem um livro escrito pelo próprio autor da técnica, quem desenvolveu, Francesco Cirillo. O livro chama A Técnica Pomodoro. Você tem o audiobook, tem o livro para ser comprado também. Perdão, Oswaldo, pode falar? Não, hoje, né, a gente vai fazer mais um bate-papo assim,
Então, eu gostaria de saber, Renan, qual a diferença, né? Eu acho que assim vai fluir mais. Então, vamos lá. A gente tem muitos alunos, né, que têm interesse em saber dessa técnica. Primeira coisa, por que eu utilizo gestão de tempo? Eu, como engenheiro civil, no teu caso, meu caso, como engenheiro químico, um químico analítico em laboratório, né, um administrador, porque a ferramenta, se me corrija se eu estiver errado, é para você usá-la, né? Você Exato. poderia, então, explicar a diferença um pouquinho dela, da tradicional, se tem alguma tradicional? Na verdade, existem várias ferramentas de gestão de tempo, mas vai da complexibilidade de cada uma. Tem gente que prefere simplesmente lista ali as tarefas que ele tem para fazer no dia a dia e já tem o costume de realizar aquelas tarefas, então ele vai dar um jeito de fazer aquela entrega no prazo. Mas a técnica Pomodoro é mais voltada para aquelas pessoas que ainda não têm um hábito estruturado ou que não têm uma técnica tão avançada de gestão de tempo. Ela é fácil de ser empregada e é fácil de ser empregada em qualquer situação. Que nem você deu o exemplo aí, o engenheiro civil, o engenheiro químico, um administrador de empresas. Todos nós temos funções para resolver ao longo do dia. E às vezes tem aquela situação que nós não queremos resolver logo de cara, que nem segunda-feira de manhã elaborar o orçamento de uma obra. Você já acorda logo cedo e já fica naquela, meu Deus, eu tenho essa planilha para fazer, eu tenho esse orçamento para entregar, eu tenho que entrar em contato com o fornecedor. E aquilo acaba consumindo tempo e você acaba postergando, postergando, postergando. Passou o dia inteiro, você não fez a única tarefa que era prevista para você fazer. Então, a técnica Pomodoro consiste em você compartilhar, subdividir o tempo das tarefas em intervalos de 25 a 30 minutos. Então, durante 25 minutos, eu foco naquela tarefa em específico. Que nem comecei o meu planejamento, o meu orçamento. Durante 25 minutos ininterruptos, eu vou dar exclusividade para desenvolver o meu orçamento. Então, eu não vou mexer no meu celular, não vou ficar olhando o meu e-mail, não vou mexer no Instagram, não vou olhar Facebook. É só 25 minutos concentrado no orçamento. Passou os 25 minutos, 5 minutos de descanso. Nesses 5 minutos de descanso, você pode fazer qualquer coisa, desde que não seja relacionada à tarefa que você estava realizando. Então, 25 minutos de orçamento, 5 minutos de pausa. Nesses 5 minutos de pausa, o que eu posso fazer? Você alonga, vê o celular que você queria olhar, talvez chegou uma notificação, responda a notificação, alguém te ligou durante o período que você estava produzindo, retorne essa ligação no seu intervalo. Passou de novo esses 5 minutos de descanso, mais 25 minutos ininterruptos focados naquela tarefa. Repete esse ciclo durante 4 vezes. No final desses 4 ciclos de 25 minutos e 5 minutos de descanso, que vão totalizar ali 2 horas, você faz um intervalo de meia hora. Então, são 4 ciclos de 25 minutos de trabalho e 5 de descanso. Ao final desses 4, meia hora de descanso para você realmente relaxar. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu vou acabar perdendo tempo. Não, você não perde tempo. Pelo contrário, você ganha tempo. Porque você dá atenção na produtividade exclusiva durante 25 minutos e descansa apenas 5. Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, quer fazer orçamento, quer mexer no celular, quer responder cliente, quer ver Facebook, você não vai fazer nenhuma e nem outra. Entendi. Bacana. E você faz isso durante 5 dias da semana? Porque assim, né? Vindo um pouco pro lado pessoal, né? Tipo, a gente vai se estressando no decorrer da semana, vai cansando, né? É o normal do ser humano. A técnica, a ferramenta, me desculpe, ela diz algo desse gênero? Você chegou a ver isso ou ela fala assim, não, isso aí é no teu ambiente de trabalho? Não, não, pelo contrário. Essa técnica ela ajuda muito a você evitar esse esgotamento psicológico. Porque às vezes nós temos esse esgotamento psicológico exatamente por causa desse acúmulo de função ao longo da semana. Nós começamos a semana com a mente relaxada, veio de um final de semana legal. Aí na segunda-feira você começa uma tarefa, você não dá conta de terminar. Na terça-feira você já tem nova tarefa, então acumulou o que sobrou da segunda, mais a de terça, e vai ficando uma bola de neve. Você chega no final de semana, você não está aguentando nada. A cabeça está estourando, você não consegue se concentrar, você não tem mais foco. Então, ao compartimentar o seu tempo, e dar prioridades às tarefas, você vai concluir elas mais rápido
e vai evitar esse esgotamento no final do dia. E qual que é a dica? Se você tem lá 5 tarefas que você elencou para fazer durante aquele dia, e uma delas é que você considera a mais chata ou a mais complicada, começa por ela. Porque nós temos os desgastes ao longo do dia. Isso é fato. Então, se você deixar a pior, a mais difícil para você fazer por último, quando você chegar nela, por mais que você não esteja tão esgotado, mas você já não vai ter tanto ânimo para fazer aquela tarefa. Então, sempre começa pela pior. Sempre começa pela mais difícil. E sempre organize seu tempo. E foque nas pausas. As pausas é o segredo da técnica Pomodoro. É descansar, é deixar a tua mente realmente relaxar um pouco. Eu que trabalho na área de ensino, tinha até uma franqueada de São Paulo muito famosa, né? Que ela falava que o momento que você conseguia resolver muitos exercícios, né? Que nós somos aqui da área de exatas, era esse momento de pausa. No caso, no livreto deles, no manual, eles falavam para você não ver eletrônicos, mas aí é difícil, né? Ter na pausa, né? Geralmente hoje o celular faz parte do nosso dia a dia, né? Exato. Hoje em dia, qualquer coisinha que você quer descansar ali, momento de relaxamento, você já vai pegar o celular para dar uma olhada no Instagram ou dar uma olhada no Facebook, talvez, e talvez isso até te relaxe realmente. Talvez você vê ali na sua linha do tempo, ali no seu feed, vê o vídeo engraçado, pronto, distraiu, já deu risada, já deu aquela aliviada na tensão. Mas, se você tem a possibilidade também de não mexer no celular e querer ter um tempo para você, dá uma levantada, uma esticada nas pernas ali, vai tomar uma água, dá uma passeada, porque daí a tua mente realmente distrai. Você não fica pensando ou não fica focado em nada. Deixa nesse intervalo só fluir e vai ver que depois, quando retomar a atividade, vai ser muito melhor, muito mais prazeroso do que se você falasse assim, eu vou ficar 2 horas focado nisso daqui. E que nem eu acho que esse vídeo está sendo um pouco direcionado para acadêmicos. De maneira geral, né? A De gente maneira tá. geral. A ideia, você também foi do Rotary, a gente foi junto, né? Sim, com certeza. Essa proposta era. Eu trouxe para cá, tá? Eu escrevi Entendi. ela e executei aqui. Então, a ideia inicial é a sociedade, né, em geral, né? As pessoas pós-pandemia. Pensa naquela pessoa que trabalha informalmente, vendendo algo na rua, né? Não tem empresa, nada. Só que ela precisa estruturar a empresa dela, né? Ou melhor, tempo, planejamento pessoal, marketing, vendas, que é tudo que a gente está trabalhando aqui, Entendi. tá certo? Legal, E legal. aí, o outro foco do programa, né, como a gente fez a proposta de valor, ela saiu um pouco fora, então a gente teve que validar ela. A gente está validando ela com os alunos, né? Então, essa ferramenta que tu está passando de gestão Pomodoro para nós aqui, que é muito bacana, nunca tinha estudado esse nome, às vezes a gente faz eu, quando estudava para cursinho, estudava assim, 1 hora, um assunto para justamente não esgotar sobre aquele assunto, né? Oh, Hoje você estava falando que existe uma técnica para isso. exato. Engraçado. Então, aí um foco também é os alunos, né? Para eles ir desenvolvendo, né? Então, a gente vai ter certificação, né? Desse tempo. Então, uma pergunta minha, outra pergunta seria assim, você tem algum software, algo, ou é agenda natural mesmo, entendeu? Perdão, não entendi. Poderia reformular? Claro, você marca, você prioriza, certo? Por exemplo, uma obra lá você usa o Project, né? Ou Sim. algo do gênero. Nessa gestão Pomodoro, você vai usar uma agenda tradicional? Então, na organização da gestão Pomodoro, lembrando que toda técnica que você vai aplicar, o primeiro passo é o planejamento. Você tem que ver ali quais são as tarefas que você tem que resolver, o que você tem que solucionar durante o dia. Então, você lista as tarefas com ordem de prioridade, começando pelaquela que nem eu disse, que é a mais complicada ou a mais chata, e vem listando essas tarefas. Conforme você vai concluindo, você vai retirando elas da sua lista. Mas
essa técnica Pomodoro em específico, eu não uso, que nem você disse, na parte da gestão de obras. Na parte da gestão de obras, eu utilizo o MS Project, que é um software já que facilita muito a nossa vida. Uhum. Mas eu uso essa para coordenar realmente o meu dia a dia. Que nem, por exemplo, eu estou dentro do escritório. Então, dentro do escritório, eu vou ter que entrar em contato com o cliente, vou ter que entrar em contato com o fornecedor, vou ter que criar conteúdo para a página da empresa, vou ter que dar um feedback para um possível cliente que a gente ainda está na fase de fechamento de projetos, ou talvez na parte ali de estruturação de propostas. Então, eu divido, faço pequenas compartimentações do meu tempo para poder encaixar todas as atividades do meu dia e sem ficar sobrecarregado. Que Entendi. nem, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado antes do orçamento é um exemplo real. Quando eu tenho que fazer um orçamento, porque o orçamento é uma atividade que demanda um tempo e que é uma atividade que não é gostosa de fazer, pelo menos eu não gosto muito, porque você tem que ficar ali buscando informações, buscando dados para fazer o mais real possível, porque você vai trabalhar em cima daquele valor que você apresenta para o cliente. Então, tem que ser fiel ao orçamento que você apresenta. Então, como é uma coisa que demanda um certo tempo e que tem uma responsabilidade muito alta, eu gosto de usar a técnica Pomodoro para fazer, porque eu foco durante 25 minutos, durante 5 minutos depois eu fico de boa. Depois volta e foca mais 25 minutos até o orçamento estar pronto. Outra área que eu também utilizei foi na parte da conclusão do meu artigo da pós-graduação. Porque quem está estudando sabe que essa parte de fazer trabalho teórico, artigo, TCC, consome tempo, consome ânimo, a pessoa vai ficar ali, vou ter que passar o sábado inteiro, a tarde inteira pesquisando. Isso cansa. Então não faça um batidão diretão. Utilize a técnica Pomodoro que vai fluir muito mais rápido as suas atividades. Era essa tá uma pergunta, né? Por exemplo, tem atividades que você não consegue acabar em, vamos colocar aí, 25 minutos, né? Exato. 25 a 30. Aí é isso que eu ia perguntar. Pô, você dá a pausa e continua ela, ou você continua ela, tipo, subsequente já, ou você continua ela outro dia, né? Em outro momento? Não, não. A ideia é começar a atividade e concluir a atividade. Não é começar ela, acabou os 25 minutos, eu pulo para uma próxima atividade. Não. É concluir a atividade, do começo ao fim, dividindo nesses tempos de 25 minutos. Aí, se você faz 4 tempos de 25 minutos, né? E 4 descansos de 5 minutos, que vai totalizar ali 2 horas de atividade. Se dentro dessas 2 horas você não conseguiu realizar essa atividade, você para, faz uma pausa de 30 minutos e depois volta na onde você parou, até que você conclui ela. Mas que nem, por exemplo, Renan, não tem como eu ficar travado. Eu faço faculdade, também tenho um emprego, então não tem como eu ficar direto no meu TCC aqui, um exemplo de TCC. Você não começa um TCC e acaba ele no mesmo dia. Então, divide o seu TCC em tópicos, o seu artigo em tópicos, fala, eu quero concluir esse tópico hoje. Quero concluir 10 páginas, 5 páginas. Usa a técnica Pomodoro, concluir minhas 5 páginas para aquela atividade, e aí você entra em outra atividade. Depois, no outro dia, você retoma para fazer mais 5 páginas, mas sempre trabalhando, sempre faz uma lista das atividades que você tem que resolver naquele dia. Pô, bacana, hein? Entendi. Aí, no caso aí, vamos por 2 horas, seria o tempo máximo para determinada atividade, então. Pô, Seria o tempo máximo para você realizar. Seria o tempo máximo de uma atividade antes do seu intervalo, do seu maior intervalo. Vamos supor que eu tenho uma atividade ali que eu vou usar no mínimo 3 horas para fazer. Então eu vou usar 4 tempos de 25, 4 descansos de 5 minutos, vai totalizar 2 horas. Eu vou parar durante meia hora e depois a outra hora restante, como a atividade era uma atividade de 3 horas, eu divido em mais 2 tempos de 25 e mais 2 descansos de 5 minutos. Entendeu? Mas eu faço essa pausa maior entre elas de 30 minutos, que é para evitar, quando eu chegar no final dessa atividade, eu estar esgotado. entendi, entendi. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, vamos supor que tem uma atividade de orçamento, leva o dia inteiro.
Aham. Você vai fazer 2 horas dela por dia, ou não? Você vai levar o dia inteiro nesse processo, cada 25 minutos? Isso, eu levo o dia inteiro nesse processo. A cada 25 minutos descanso 5, a cada 2 horas descanso meia hora, mas sempre na mesma atividade ali. Se eu me propus o meu dia só para fazer o orçamento, então eu vou fazer o dia só essa atividade mesmo, mas sempre Entendi. tendo as pausas. Entendi. Pô, bacana. Porque, E, ó, um exemplo que dá para nós fazermos em casa, por exemplo. Talvez no final de semana você tenha que organizar o quarto, ou é o dia de fazer a faxina na casa. Para quem trabalha a semana inteira, final de semana é dia de organizar a casa. Então, acumula a roupa da semana para lavar, acumula limpeza da casa, divide as atividades em tempos, e talvez a limpeza da sua casa não vai dar para você fazer em apenas 2 horas. Vai levar 3 horas, ou talvez 2 horas e meia. Faça a técnica: 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. Deu 2 horas? Descanso meia hora. Volta, conclui a limpeza da casa em 2 horas e meia. 2 horas, 3 horas. Aí eu tenho que passar a roupa também. A minha roupa não vou usar um ciclo completo de Pomodoro, vou usar apenas 50 minutos. Por quê? Vou usar 25 minutos para trabalhar, 5 minutos de descanso, e nos 25 minutos restantes, eu já vou concluir essa atividade no meio. Concluí ela, faço minha pausazinha de 5 minutos antes de iniciar uma nova atividade. vamos supor, Renan, que bacana. Vamos supor que então, ó, eu vendo informalmente aqui meu produto e eu preciso preparar ele em casa. Você aconselharia o que a pessoa fazer isso? Nesse formato, primeiro eu vou fazer a massa do pastel, vendo pastel na rua. Ou pudim, Entendi. né? É que vou seguir a ideia do pastel, foi legal. A pessoa ela vai fazer o pastel, ela não começa e faz tudo ao mesmo tempo. A primeira coisa que ela tem que fazer é comprar os ingredientes para o pastel. Então vamos lá, separei de ir no mercado, 2 horas para me ficar ali no mercado, fazer a compra. Cheguei em casa. O que eu tenho que fazer então? Vou colocar a carne para cozinhar, vou preparar a massa, preparar o tempero, preparar o recheio. Eu compartilho esse tempo, eu divido ele, subdivido. Então, o que eu vou fazer? Durante 25 minutos aqui, eu vou cortar a massa do meu pastel. Cortei a massa do meu pastel, fiz ali o descanso, foquei meus outros 25 minutos na parte de preparar o recheio, preparar a carne, foco, tempero. Aí depois pode ser que quando você estiver montando o pastel, você pode compartilhar duas atividades ao mesmo tempo. Que nem, por exemplo, enquanto a minha carne está lá cozinhando, eu posso ir cortando uma massa de pastel. Não preciso ficar parado olhando a carne cozinhar. O que não é legal é a pessoa querer atropelar, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ao tempo que eu quero fazer o pastel, eu quero anunciar na internet que eu vou vender pastel à noite e quero fazer ao mesmo tempo um pastel de frango e um pastel de carne, que daí são duas carnes diferentes, dois preparos diferentes. Então, foca em um sabor de pastel de cada vez, concluiu ele, entra no outro, sempre respeitando ali os tempos das atividades. Bacana, bacana. Para quem, né, tá com negócio próprio, né? Porque essa pessoa provavelmente ela tem 2, 3 empregos, né? Exato, Então ela exato. vai precisar muito disso aí, né? Eu uso isso, que nem quando estava falando agora anteriormente, esse ano que eu comecei a lecionar. Então, comecei a dar aula no Senai, recebi o convite para ser tutor na Uniaself, então, tipo, aula de manhã, escritório à tarde, aula à noite. E aí vira, se a gente não organiza o nosso tempo, se a gente não consegue separar as nossas atividades, vira uma bola de neve. Então, eu uso isso para realmente resolver meu dia. Preparo a minha aula, preparei minha aula ali, peguei meu final de semana, eu vou dar tutoria dessa matéria, então durante 25 minutos, vou estudar o conteúdo dessa matéria, vou resolver as atividades dessa matéria para poder explicar ela para o aluno depois. Passou os 25 minutos, descanso 5. Aí resolvi a questão de uma instituição de ensino. Ficou ali um projeto ou uma proposta que eu tenho que mandar para um cliente que é do escritório, já é outro serviço. Então, mesma coisa, coloco na técnica Pomodoro. 25 minutos focado ali na proposta para o cliente, descanso 5. E assim vai. Quando você utiliza a gestão de tempo, não é que seu dia passa a ter mais de 24 horas.
você utiliza melhor a hora do seu dia. Porque se a pessoa fica bitolada e deixa virar uma bola de neve, ele não consegue fazer entrega em nada. Uma pessoa que trabalha e estuda, se ela não conseguir ter uma gestão de tempo eficiente, ela não produz nem no serviço e nem na instituição de ensino. Ela não vai nem ser um bom funcionário e nem um bom estudante. A pessoa erra, né? É o perfil, né, que a gente fala, né? Então, você não tem a ferramenta, talvez. Tem gente que já tem uma ideia de gestão de tempo, né? Inconsciente sem ferramenta, né? Exato, tem pessoa que já é organizada, digamos que por natureza, né? A pessoa já Exato. é organizada. Mas quem não tem, ela precisa realmente, né? Acho que eu ia perguntar uma aplicação acadêmica, né, para alunos. Eu acho que você deu um bom exemplo, né? No caso, o cara querer estudar também, né? A gente tem muita taxa de reprovação na engenharia, né, Renan? Sim, sim. Então, acho que se ele se organizasse, né, gerisse melhor esse tempo aí, que é uma técnica muito interessante para Não, isso, com né? certeza. Que nem, por exemplo, nós vamos pegar aí final de semestre, um exemplo de final de semestre. A pessoa tem várias matérias para estudar, tem vários trabalhos. Se a pessoa é uma pessoa que tem ali já desde o começo do semestre uma agenda toda controlada, ele não vai chegar no final de semestre com aquela bola de neve de trabalho para entregar, matéria atrasada para estudar. Agora, se a pessoa ela não tem esse hábito de fazer uma gestão de tempo eficiente, final de semestre é sempre uma cruz. Né? Você lembra lá da época que você estava aqui em Maringá, você viu os alunos correndo atrás de você, como você era coordenador, a luta que era. Então, você sabe lidar com o aluno no final de semestre. Mas, para quem está na graduação, o que eu super recomendo se você tem 3, 4 trabalhos para fazer, qual deles tem ali ordem de prioridade? Ah, eu tenho um trabalho para entregar no dia 9, um trabalho para entregar no dia 10 e um trabalho para entregar no dia 15. Então, a tua prioridade é o trabalho que você tem que entregar no dia 9. É ele que está mais próximo da data da entrega. Então, comece por ele. Então, aí falam, porra, mas o trabalho ele é chato pra caramba. Aplica a técnica Pomodoro. Foca 25 minutos, sem distração no celular, só para fazer o trabalho ali. Ah, Renan, mas não vai dar para fazer em 25 minutos. Tudo bem? A cada 25 minutos, uma pausa de 5, descansa. Aí, Renan, estruturei, fiz metade desse trabalho. Eu posso fazer o trabalho agora que eu tenho que entregar no dia 10? Pode, mas você já estruturou, já seguiu a técnica Pomodoro para fazer pelo menos 50% do primeiro, descansa, não tem contato com aquele conteúdo que você não gosta tanto, vai no do dia 10, adianta ele, amanhã volta no do dia 9. Não volta no do dia 10, porque o do dia 9 é o que você tem urgência para entregar. É o prazo que vai findar antes. Entendeu? Então, quanto antes você concluir essa atividade, melhor é para você. Mas é possível aplicar a técnica Pomodoro em rotina de estudo? Sem dúvida. Até aconselho, na verdade, porque é uma técnica fácil de ser aplicada. Você não precisa de ferramentas de gestão. Basta o cronômetro do celular. É apenas o cronômetro do celular e você flui, seu dia segue. Bacana. Bom, Renan, eu acho que deu para a gente entender bem, né, sobre a técnica. Interessante, eu nunca, já ter falado isso não, mas sinceramente eu nunca tinha escutado como era a ferramenta dela, né, e, pô, bacana. Bom, vou deixar um espaço aí, se você quiser deixar algum recado para futuros empreendedores informais que escutam nossas lives, alunos, né? Se quiser deixar um recado, o espaço é teu, né? Já de antemão, muito obrigado mesmo por ter participado. Um prazer te ver, saber que você só cresce, isso aí é bacana ver pessoa lá, né? É legal ver o desenvolvimento das pessoas. Isso é mérito teu, né? Parabéns. Que é isso, Aldo. Agradeço o convite, de verdade. Agradeço também a Eduane por ter conversado comigo, ter oferecido esse convite. E o que eu quero deixar, na verdade, para quem está na graduação, quem decidiu empreender, é que dificuldades vai ter, percalços vai ter, mas vai atrás de ferramentas que facilitem a nossa vida. A gente não precisa quebrar a cabeça quando alguém já quebrou e desenvolveu uma técnica que nos ajude, que vai eliminar os nossos erros, que vai facilitar ou vai minimizar, pelo menos, que erramos e o tanto que nós vamos sofrer.
Talvez você não quer usar técnica nenhuma, tudo bem, pode ser que você chegue lá também, mas vai chegar com um pouco mais de dificuldade. Mas se eu uso o conhecimento que outra pessoa já desenvolveu e só aplico, é muito mais fácil. Então, fica aí a dica de busquem conhecimento constante. Pesquisem, hoje em dia temos várias ferramentas aí, temos a disponibilidade de vídeos muito bons no YouTube, há podcast falando sobre várias ferramentas de gestão. Para quem está na graduação ou já se graduou e tem um interesse na área de gestão, eu falo que dê uma pesquisada sobre o PMI, tenta fazer um voluntariado dentro do PMI, vai desenvolver um network muito legal. O Oswaldo sabe, conhece a estrutura do PMI, sabe como que é. Então, esse é a dica que eu dou. Utilizem das ferramentas, utilizem da riqueza de informação que nos cerca hoje. Tem livros, tem vídeos, tem áudios, tem audiobooks. Então, pessoal, aproveitem realmente para buscar informação além da graduação. Essa é a dica que eu dou.